Já ouviste falar em Games Workshop? Ou talvez em Warhammer? Se não, prepara-te para uma surpresa. Esta empresa, escondida atrás de bonecos de plástico e batalhas imaginárias, é uma das histórias mais improváveis do mercado britânico. Não é tecnologia, não é banca, não é energia, e ainda assim, os números por detrás da mesma vão fazer-te questionar tudo o que achavas saber sobre onde nascem os grandes retornos. No episódio de hoje, eu vou desmontar a Games Workshop do início ao fim e no final eu construo um modelo de avaliação para perceber se ao preço de hoje ainda vale a pena entrar. Fica desse lado e vamos a isso. Em 1975, três amigos, John Peake, Ian Livingstone e Steve Jackson, partilhavam um apartamento em Stafford's Bush, em Londres, e decidiram transformar a paixão que tinham por jogos de tabuleiro num negócio. Chamaram à empresa Games Workshop, um nome que só por pouco venceu a alternativa de Games Garage, e começaram assim por vender por correspondência tabuleiros artesanais e jogos importados dos Estados Unidos. Foi essa segunda atividade que mudou tudo. A Games Workshop tornou-se o distribuidor britânico da saga Dungeons and Dragons, então o que era um fenómeno emergente da TSR americana, e os clientes começaram a bater à porta do apartamento à procura de uma loja que ainda não existia. O senhorio, pouco entusiasmado com o tráfego de pessoas, acabou por despejá-los em 1976. Em junho do ano seguinte, a newsletter deu lugar a uma revista muito mais séria, a White Dwarf, lançada para assinalar a abertura da primeira loja física em Hammersmith. 2 anos depois, em 79, a empresa financiou a criação da Citadel Miniatures em Newark-on-Trent, sob a liderança do escultor Brian Ansell, e isto para produzir internamente as miniaturas metálicas que até então eram compradas a terceiros. Este foi o primeiro passo de um percurso que levaria da revenda à criação, já que em 83 nasceu o Warhammer Fantasy Battle e em 87 chegou o Warhammer 40,000, batizado inicialmente como Rogue Trader, o embrião do universo sombrio da guerra espacial que hoje é o motor comercial deste grupo. A década de 90 trouxe a maturidade à sociedade. Em 91, Tom Kirby liderou uma compra de gestão que absorveu definitivamente a Citadel na estrutura da Games Workshop e em 94 a empresa estreou-se na Bolsa de Londres. 3 anos depois, em 97, todas as operações foram centralizadas em Nottingham, onde permanecem até hoje fábricas, estúdio criativo e sede corporativa, tudo a poucos minutos de distância uns dos outros. Dali em diante, o crescimento fez-se por acumulações de vários mundos. O Warhammer 40,000 continuou a expandir-se através de sucessivas edições, o Horus Heresy chegou como precedente narrativo dessa mesma saga, o Warhammer Fantasy Battle deu lugar ao Age of Sigmar, agora com pouco mais de 10 anos de vida, e mais recentemente, em janeiro de 2024, o Old World, a configuração mais antiga da casa, com raízes desde 83, foi ressuscitado para agradar aos mais saudosistas. Hoje, mais de meio século depois daquele apartamento em Shepherd's Bush, a Games Workshop pertence ao FTSE 100. A trajetória é rara no mundo do entretenimento, uma empresa que nunca vendeu a alma a um conglomerado maior, nunca fez uma aquisição relevante e continua décadas depois a ser gerida por gente que cresceu dentro de casa. E esta empresa gosta de se descrever como um negócio verticalmente integrado, e a expressão é de facto a chave para perceber de onde é que vêm as margens da Games Workshop. A empresa cria as suas próprias propriedades intelectuais, esculpe e fabrica as miniaturas em fábricas próprias, distribui através de armazéns próprios ou geridos por terceiros e vende na sua maioria diretamente ao consumidor final. Poucas empresas de entretenimento de consumo controlam tantos elos da cadeia de valor. E tudo nasce no Warhammer Studio em Nottingham, onde cerca de 460 pessoas criam a propriedade intelectual, esculpem as miniaturas, escrevem as regras e as histórias e coordenam a tradução para os mercados internacionais. No último exercício, a empresa investiu cerca de 22 milhões de libras neste estúdio, mais 7 milhões em ferramentas de produção. Depois vem o fabrico. As miniaturas de plástico, vendidas sob a marca Citadel Miniatures, saem de 4 fábricas na mesma cidade. A F1 e a F2, já operacionais, com um total de 57 máquinas de injeção, e a nova F4, entregue em julho de 2026, que ainda está numa fase de instalação de equipamento. A distribuição está também assente num armazém central, perto de Nottingham, complementado por 2 polos internacionais, um nos Estados
Estados Unidos, em Memphis, e outro em Sydney, que são depois geridos por armazéns terceirizados na China, no Japão e na Coreia do Sul. Do lado da venda, a receita core, ou seja, excluindo aqui o licenciamento, reparte-se por 3 canais complementares. Temos o canal Trade, que corresponde à venda aos retalhistas independentes, através de equipas de televendas sediadas em Memphis, Barcelona, Nottingham e em várias cidades asiáticas, e é hoje o maior motor da empresa e o que mais cresce. Gerou 405 milhões de libras no último exercício, 65% da receita core, servindo mais de 9.100 contas de retalho independentes em 71 países. O canal Retail, composto por quase 600 lojas próprias, em 24 países, a maioria delas lojas low cost com um único gestor que contribuiu com 131 milhões de libras. O canal online, esse inclui a loja própria, warhammer.com, e as vendas digitais de conteúdos do Black Library, que fechou o ano com 90 milhões de contribuição. A esta receita core soma-se um segmento que eu já mencionei, o licenciamento. E este é através do qual a Games Workshop cede a parceiros cuidadosamente selecionados o direito de explorar a propriedade intelectual em videojogos, animações e, mais recentemente, cinema e televisão. Ao contrário do negócio core, este segmento é reportado separadamente e depende inteiramente da execução de terceiros, assim que a empresa recebe royalties e pagamentos mínimos garantidos, mas não financia nem controla o desenvolvimento dos produtos licenciados. No último exercício, este segmento gerou quase 33 milhões de libras, um valor muito mais modesto do que no ano anterior, devido ao efeito de comparação com o lançamento do Space Marine 2. O Wargaming de miniaturas é um subsegmento relativamente pequeno dentro do universo mais vasto dos jogos de tabuleiro e do hobby gaming, mas tem características que o tornam particularmente atrativo para quem já está instalado. Diferentes estudos de mercado apontam para um mercado global de miniaturas e jogos de tabuleiro algures entre os 3 a 4 mil milhões de dólares, inserido num universo mais amplo de jogos de tabuleiro e cartas coletáveis que já ultrapassam largamente essa cifra, e todos convergem num ponto: as taxas de crescimento anual projetadas rondam os 8%, impulsionadas pela normalização cultural deste tipo de hobbies, pelo crescimento de convenções e torneios competitivos e pela proliferação de comunidades digitais que amplificam o alcance de marcas como Warhammer, muito para lá das lojas físicas. O que distingue esta indústria de outros segmentos do entretenimento e do consumo é a natureza cumulativa ou social do produto. Quem compra estas miniaturas não o faz de maneira isolada, compra uma entrada para um ecossistema de regras, de exércitos, de pintura, de comunidade e torneios que se constrói ao longo de anos e cujo valor aumenta à medida que se investe mais tempo e dinheiro nele. Esta dinâmica cria uma procura relativamente resiliente e previsível, já que a Games Workshop registrou crescimentos de vendas core homólogas em 102 dos últimos 120 meses, uma década quase ininterrupta que teve poucos episódios pontuais como a pandemia, o Brexit ou incidentes logísticos localizados. Nesta indústria, a Games Workshop ocupa uma posição sem paralelo direto, é de longe o maior operador de miniaturas de fantasia e ficção científica do mundo, com receitas que ultrapassam largamente a soma de todos os concorrentes especializados do setor. E, portanto, a pergunta sobre quem compete com esta empresa tem duas respostas distintas, consoante se olhe para concorrentes diretos de categoria ou para concorrentes indiretos pelo tempo e carteira do consumidor. No primeiro grupo encontram-se empresas de miniaturas de nicho, como a Mantic Games, a Corvus Belli e a Warlord Games. Nenhuma delas se aproxima da escala da Games Workshop, competem sobretudo pelo preço mais baixo e por mecânicas de jogo alternativas. No segundo grupo, mais relevante em termos financeiros, estão gigantes do entretenimento e do consumo que disputam a mesma fatia de orçamento de lazer. A Wizards of the Coast, a subsidiária da Hasbro que é responsável pelo Magic the Gathering e Dungeons and Dragons, gerou mais de 1,4 mil milhões de dólares em 2024, mais do dobro da Games Workshop, mas opera num segmento de produto distinto das cartas coletáveis e dos jogos de interpretação, com uma dinâmica de consumo diferente. A Asmodee, que é hoje detida pela Embracer Group, através de marcas como a Fantasy Flight Games e a Atomic Mass Games, compete com linhas de miniaturas licenciadas de propriedades como o Star Wars ou a Marvel, uma estratégia oposta a esta empresa que assenta quase exclusivamente em IPs
próprios em vez de licenciamentos. Vale ainda referir também a concorrência aqui difusa da impressão 3D doméstica, que permite aos fãs mais técnicos imprimir réplicas não oficiais a um custo marginal quase nulo. Este fenómeno depois pressiona sobretudo a venda de miniaturas avulsas de nicho, mas tem um impacto muito limitado no core business da Games Workshop, que beneficia de vantagens que a impressão caseira que não consegue replicar. A legalidade em torneios organizados, a qualidade do acabamento, a consistência de escala entre exércitos e, sobretudo, a validação social de jogar com um exército oficial. Apesar de ser uma empresa profundamente britânica, com o fabrico a 100% concentrado em Nottingham, cotada em Londres e com a sede a um passo das fábricas, a empresa é hoje um negócio predominantemente internacional em termos de vendas. Cerca de 79% da receita é gerada fora do Reino Unido e a América do Norte já corresponde a mais de 40% do total, tornando os Estados Unidos e o Canadá o verdadeiro centro de gravidade comercial deste grupo. A Europa continental, servida a partir de um hub em Barcelona, foi a região que mais acelerou este ano, com crescimentos de 16%. A Ásia, que ainda é a região mais pequena, foi a que mais cresceu em termos percentuais, 34%, refletindo investimento recente em gestores de países dedicados na China, na Coreia do Sul e no Japão, uma região onde a empresa reconhece estar ainda numa fase relativamente incipiente de penetração face ao potencial do mercado. Esta dispersão geográfica traz, como seria já de esperar, exposição cambial, e ao reportar em libras esterlinas e faturar uma parte substancial da sua receita em dólares e euros, a empresa opta deliberadamente por não cobrir este risco através de instrumentos financeiros. A justificação é uma política simples de tesouraria, mas a sensibilidade depois mostra-nos que uma depreciação de 10% do dólar face à libra tem um impacto positivo marginal de quase 1 milhão de libras no resultado, enquanto uma depreciação equivalente do euro teria um impacto de quase 2 milhões nesses mesmos resultados. Os Estados Unidos trouxeram, aliás, uma dor de cabeça adicional e bem atual, as tarifas aduaneiras. No último exercício, a empresa pagou cerca de 12 milhões em novas tarifas norte-americanas, tendo recuperado 8 após uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Para o exercício seguinte, a gestão estima já um novo encargo à volta dos 13 milhões, um lembrete de que por mais sólida que seja a diversificação geográfica de receitas, traz também exposição direta à política comercial de cada mercado onde a empresa opera. E se há uma palavra que resume a política financeira desta empresa, é a simplicidade. O balanço não tem uma única libra de dívida externa, a empresa financia integralmente as operações e investimentos com o cash flow que gera, sem linhas de crédito, obrigações ou qualquer outro instrumento de dívida. Os únicos passivos são os contratos de arrendamento ou leasing de armazéns e lojas, que somam cerca de 56 milhões, um valor que não é dívida e também não é muito preocupante por agora. O ano fiscal que terminou em maio fechou com resultados recorde em praticamente todas as métricas da empresa, a receita cresceu quase 7%, um número moderado pela quebra do licenciamento, mas que esconde uma aceleração muito vigorosa do negócio core, cresceu quase 11%. A margem bruta subiu de 69 para 71, beneficiando de maiores volumes, os custos da compra nas matérias-primas são agora mais baixos por unidade, a empresa tem mais eficiência na produção, que de certa forma compensaram o impacto das tarifas americanas. A margem operacional atingiu os 39%, um nível de rentabilidade que poucas empresas de bens de consumo conseguem sequer aproximar. O retorno sobre o capital atinge valores estratosféricos, mas que refletem a natureza do modelo de negócio. A Games Workshop precisa de relativamente pouco capital fixo para gerar os lucros, porque grande parte do valor reside na propriedade intelectual e no conhecimento acumulado, ativos que não aparecem e inflacionados no balanço. Do lado da geração de caixa, a empresa converteu 290 milhões de libras gerados pelas operações, mais 40 milhões pelo licenciamento, um total de 330 milhões, que depois de deduzidos os investimentos de capital, o desenvolvimento de produto e os pagamentos do leasing, deixou-nos um free cash flow bastante robusto, que depois permite simultaneamente pagar 160 milhões em dividendos, 65 milhões em impostos e ainda reforçar a almofada de caixa da empresa. Esta almofada é a reserva mínima que a gestão define como necessária para cobrir 3 meses de necessidades de fundo de maneio antes de considerar qualquer excedente como verdadeiramente livre para distribuir aos acionistas. E é precisamente esta política de prudência que explica o corte no dividendo de 5 libras e 20 para 4 libras e 85 cêntimos do ano anterior. Um ano que tinha sido beneficiado excepcionalmente pelo licenciamento que este ano voltou
a normalizar. Falando de catalisadores de crescimento, aqui para esta empresa dividem-se em 3 frentes: a expansão geográfica, o investimento em capacidade ou em volumes e a exploração acelerada da propriedade intelectual fora do tabuleiro. Na frente geográfica, a empresa planeia abrir cerca de 30 novas lojas até ao próximo ano, distribuídas pela América do Norte, pela Europa e Ásia, ao mesmo tempo que reforça as equipas de gestão na China, na Coreia e no Japão, mercados onde reconhece estar ainda a dar os primeiros passos. No capítulo da capacidade, a nova fábrica em Nottingham foi entregue em julho deste ano, deve começar a instalar a maquinaria de injeção plástica até o início de 2027, reforçando a capacidade produtiva no momento em que a fábrica atual opera perto dos limites, e em paralelo um novo armazém em Soli, junto ao hub logístico existente, deve abrir portas no próximo ano, equipado com uma geração mais avançada de robótica. Por fim, o Systems Improvement Program, a substituição plurianual dos sistemas informáticos legados desta empresa, está a decorrer por fases, com a Austrália já convertida e a América do Norte prevista para também o próximo ano. Este é um investimento que, uma vez concluído, deve também trazer alguns ganhos de eficiência operacional transversal. A frente mais aguardada pelo mercado é, contudo, o licenciamento do conteúdo audiovisual. Em dezembro de 2024, a Games Workshop fechou um acordo de longo prazo com a Amazon para adaptar o universo Warhammer 40,000 a filme e televisão, incluindo direitos de merchandising associados. O projeto trouxe a bordo a United Artists e o realizador Mike Flanagan, mantendo o envolvimento de Vertigo e do ator Henry Cavill, encontrando-se atualmente numa fase de transição de argumento inicial para o guião. Em paralelo, a área de animação já lançou um episódio do Warhammer 40,000 na antologia Secret Level, da Amazon, prepara um segundo episódio centrado no universo Age of Sigmar e iniciou a produção de uma série animada completa dedicada aos Space Marines. E no plano dos videojogos, são 4 os novos títulos que foram anunciados, incluindo uma versão para mobile do Bolt Gun e um novo Total War ambientado no universo do Warhammer, dando continuidade a uma das fontes de royalties mais lucrativas da empresa. Vale a pena também destacar o crescimento consistente do ecossistema digital próprio. Os utilizadores ativos da plataforma subiram de 735 mil para 890 mil. Os subscritores do serviço de streaming passaram de 232 para 269 mil e a base de subscritores de e-mail cresceu de 450 mil para 513 mil. Tudo indicadores de uma base de fãs em expansão que mais cedo ou mais tarde tende a converter-se em vendas físicas. Dito isto, a minha projeção para o futuro da empresa passa por estimar crescimentos no EBITDA, em linha com o que tem sido a trajetória do seu passado. Há 10 anos é verdade que o crescimento foi de 21% ao ano, que é incrível, mas o crescimento a 5 anos já só está nos 11% e, se considerarmos apenas os últimos 3, o crescimento anda nos 9%. Portanto, sendo conservador aqui, estimar cerca de 8% ao ano até 2036, assumindo zero dívida, o rendimento esperado para este investimento seria de 6% ao ano, mesmo com uma contração no múltiplo de 19 vezes para a média histórica de apenas 15. Isto significa que, caso as premissas da minha projeção se verifiquem, ao dia de hoje, até que não é um investimento assim tão horrível. No entanto, como é que se pode dizer tal blasfémia se o múltiplo dos lucros futuros, o PE que vocês conhecem, está neste momento acima das 30 vezes? Não significa isto que a empresa está caríssima? E à primeira vista a resposta é sim, mas lembra-te de que o múltiplo é sempre um reflexo da perspectiva de crescimento. E estamos a falar de uma empresa que cresceu os lucros por ação a 20% na última década, portanto não é assim uma sobrevalorização tão exagerada. É um premium que o mercado está disposto a pagar por uma empresa desta qualidade, assumindo que continuam a crescer a ritmo semelhante. A valores de 20 vezes os lucros, como aconteceu em 2022 ou 2024, seriam claramente oportunidades muito interessantes, na minha opinião, mas projetemos os fluxos de caixa livres para perceber exatamente quanto é que seria o valor intrínseco de uma ação ao dia de hoje. Na minha projeção, eu assumo um crescimento anual de 8%, muito abaixo dos 20% da última década e dos 17% conseguidos nos últimos 5 anos. Para uma valorização anual de 9%, o valor intrínseco de uma ação anda perto das 162 libras.
libras. Caso a empresa não consiga atingir as metas de crescimento e cair ali por volta dos 6%, este valor então ainda cai para os 140. Assim que existe aqui algum espaço para o investidor mais conservador esperar por um ponto de entrada mais simpático, apesar de, na minha opinião, ao preço atual, não me parecer um exagero. Resta falar de duas coisas, a vantagem competitiva e os riscos associados a este investimento. E na vantagem competitiva podemos falar de 4 pilares. O primeiro é a propriedade intelectual, mais de 4 décadas de construção contínua de universos narrativos com milhares de personagens, fações e histórias que nenhum concorrente consegue replicar num horizonte temporal razoável. O segundo pilar é a integração vertical, porque ao controlar o design, o fabrico e a distribuição de ponta a ponta, a Games Workshop captura para si toda a margem gerada pelo produto, algo que a maioria dos concorrentes não consegue fazer, e esta estrutura é a razão pela qual a empresa consegue apresentar margens brutas acima de 70% e margens operacionais acima de 40%. Números mais próximos de uma empresa de software do que propriamente um fabricante de brinquedos. O terceiro pilar é o efeito de comunidade e o custo de mudança. Um fã que já investiu centenas ou milhares de libras num exército Warhammer, que já domina as suas regras e que já faz parte de um clube local ou de um circuito de torneios, tem um incentivo económico e social fortíssimo para continuar a comprar dentro do mesmo ecossistema, em vez de recomeçar do zero noutro jogo qualquer. A Games Workshop apoia ativamente mais de 2.000 clubes e organizadores independentes em todo o mundo, patrocina um programa escolar com cerca de 6.200 clubes ativos e organiza eventos de grande escala. O World Championship mais recente reuniu quase 1.000 participantes de 50 países e foi seguido por mais de 1,5 milhão de espectadores únicos. Todos eles mecanismos que aprofundam este tal efeito de rede. E por fim, talvez o pilar mais discreto, é a eficiência de capital. Com um ROIC acima dos 100%, não é apenas um número bonito, é a prova de que a empresa consegue crescer sem depender de capital externo, financiar as suas próprias fábricas com o cash flow que gera internamente e ainda assim distribuir centenas de milhões de libras em dividendos todos os anos. Esta combinação de margens elevadas, baixa intensidade de capital e ausência total de dívida confere à empresa uma resiliência muito rara. Pode atravessar anos difíceis sem qualquer pressão de refinanciamento para cumprir. No entanto, nenhuma vantagem competitiva é intransponível e a própria empresa reconhece que há vários riscos que devemos ter em conta. O primeiro é a proteção da propriedade intelectual. Como o negócio depende inteiramente de IP próprio, qualquer falha em proteger esta propriedade contra a contrafação corrói diretamente a vantagem competitiva e a reputação da marca. Há também o risco de disrupção na cadeia de distribuição e do abastecimento global, agravada por estes conflitos recentes geopolíticos e pela dependência de fornecedores de plástico e transportadoras internacionais. E por fim, temos a concentração física do fabrico. Como o negócio é verticalmente integrado, a empresa depende criticamente das instalações em Nottingham e do seu hub logístico em Memphis, e qualquer perturbação séria, seja por eventos climáticos, por incêndios ou falhas nos sistemas, teria um impacto imediato na capacidade de servir clientes em todo o mundo. A estes riscos somam-se as fragilidades que eu já mencionei, como a política de não cobertura cambial, a exposição às tarifas americanas, o facto do negócio de licenciamento estar estruturalmente fora do controle direto e o projeto com a Amazon, o catalisador mais aguardado pelo mercado, mas também o mais distante no tempo. A isto acresce uma valorização de mercado, neste momento cerca de 30 vezes os preços dos lucros do próximo ano, que deixam pouca margem de erro caso o ritmo do crescimento, hoje de 2 dígitos, venha a desacelerar de forma inesperada. De qualquer maneira, eu gostei do que vi, é uma boa empresa, tem bons fundamentais, com uma performance muito sólida e caso corrija no futuro eu vou estar seriamente atento para estudar abrir uma posição na mesma. No entanto, eu gostaria de conhecer a tua opinião, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Semana essencialmente positiva para a maioria dos mercados internacionais, com a China e alguns índices europeus a claudicarem e a terminarem em território ligeiramente negativo. Do outro lado do Atlântico, a situação foi ligeiramente melhor, apesar de também não serem resultados excelentes, porque poucos foram os índices que ganharam 1% durante a semana. No que toca a notícias, a administração norte-americana acusou formalmente a União Europeia de permitir que empresas chinesas utilizem o mercado europeu como uma plataforma intermédia para contornar as pesadas tarifas impostas por Donald Trump. Do ponto de vista americano, a eficácia das tarifas é severamente minada se a Europa mantiver um regime de controle permissivo, permitindo a triangulação comercial,
ou seja, os componentes chineses são ligeiramente transformados, montados ou reembalados em solo europeu e depois entram nos Estados Unidos com o carimbo Made in Europe. E para eles, esta é uma brecha regulatória que invalida o combate ao subsídio estatal chinês. Do lado da União Europeia, a situação é um bocadinho mais delicada. A indústria transformadora do bloco está profundamente dependente de matérias-primas e tecnologias intermédias chinesas para manter as suas próprias cadeias de produção competitivas. Adotar de imediato a postura protecionista e de ruptura total exigida por Washington aumentaria os nossos custos de produção na Europa, sufocando ainda mais o tecido empresarial europeu. Esta diferença de perspectivas reflete precisamente o difícil que é a Europa manter um equilíbrio que consiste em, por um lado, manter o alinhamento geopolítico com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, salvaguardar a sua própria sobrevivência económica num mercado que, por enquanto, ainda é global e interligado. Por cá, os pagamentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, ou PRR, em Portugal, ultrapassaram a fasquia dos 14 mil milhões de euros e aproximaram o nosso país do cumprimento das metas acordadas com Bruxelas para a libertação das tranches financeiras. O avanço nestes desembolsos do PPR é, sem dúvida, um indicador positivo da execução orçamental, mas exige aqui uma diferenciação muito clara entre aquilo que é a liquidação financeira das verbas e a criação de valor económico real. A aceleração nestes pagamentos demonstra que a máquina administrativa conseguiu libertar fluxos de capital para as empresas, para as autarquias e para as entidades públicas. Contudo, do ponto de vista da eficiência económica, o verdadeiro teste destes investimentos não vai ser na capacidade de gastar um envelope, mas sim no impacto estrutural que estes vão ter na produtividade nacional e na modernização do nosso tecido produtivo. Se as verbas forem canalizadas para despesa corrente ou projetos com baixo retorno, o efeito multiplicador na economia vai escassear no momento em que o programa comunitário terminar no final já deste mês. Eu continuo a achar que vai ser muito interessante perceber como é que a economia portuguesa vai lidar com um orçamento onde o investimento público continua em mínimos e a torneira europeia acabou de fechar. Fechar aqui a secção de notícias com o facto do número de trabalhadores ao serviço do Estado ter atingido o máximo histórico num contexto em que a massa salarial da administração pública registrou um crescimento de quase 6%. Este crescimento simultâneo do volume de emprego público e dos custos salariais acaba por ser um espelho da rigidez da despesa operacional do Estado. Por um lado, o aumento do número de trabalhadores é frequentemente justificado com a necessidade de reforçar serviços essenciais como a saúde, a educação ou a justiça e também de compensar vagas de quem se vai aposentando. Por outro lado, do ponto de vista da sustentabilidade orçamental, uma massa salarial em expansão contínua fixa aqui um patamar muito elevado de despesa pública obrigatória, sem ganhos correspondentes na digitalização, na simplificação burocrática ou na eficiência dos serviços que são prestados aos cidadãos. Esta tendência pressiona as contas públicas no longo prazo, limitando aquilo que seria uma margem para alívio fiscal na economia privada. Este é um ninho de vespas onde ninguém quer tocar, a menos que sejam obrigados por pressão externa. Porquê? Porque despedir funcionários públicos continua a ser tabu e é meio caminho para ter eleições em tempo recorde. No que toca ao portfólio, esta semana não tivemos subidas de dividendos, o portfólio fechou ali próximo dos 128 mil dólares, com mais de 80 em dividendos recebidos e uma performance perto dos 10% no que levamos deste ano. Foi também uma semana onde eu publiquei uma análise no Seeking Alpha, uma versão mais resumida do que encontras nas análises no Patreon, assim que pondera passar por lá e explorar as mais de 100 análises exclusivas disponíveis, bem como uma comunidade muito ativa pronta para te receber. Aqui no YouTube podes apoiar o canal deixando o teu like, partilhando um comentário, subscrevendo e explorando a descrição do episódio, onde tens uma série de links para as plataformas gratuitas que eu uso. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. If I said I can't, my dad's teeth would just start to go, excuse me? You sure you're not just having trouble? I remember this one time I was going out to do my chores Saturday morning to mow the lawn, and I couldn't get the damn lawnmower to start. Checked everything, couldn't get it started. I'm going inside, I said, Dad, can you help me out? I can't get the lawnmower started. And he turned around, I saw his molars and went, and he got up, walked with me through the kitchen, through the garage, out the backyard, went to the lawnmower, messed around, pulled a couple things out, after about 10 minutes, boom, cranked it. And while the lawnmower was running right there, he came over to me and bent down and looked me in the eye and he goes, see, son, you were just having trouble.